Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Cavalcante. Marcão, nós vamos trabalhar português. Vamos aprender bastante. Venham comigo. Vamos começar estudando fonologia. É exatamente o estudo dos fonemas, a primeira parte deste assunto. Observem comigo o seguinte. Eu tenho a palavra amigo. 5 letras, 5 fonemas. Samba, 5 letras, 4 fonemas. Tórax, 5 letras, 6 fonemas. Observaram? Nem todas as letras têm o mesmo número de fonemas que o de letras. É o seguinte, quando você ler uma palavra, muitas vezes você emite mais fonemas que letras. Em outros casos, o número de letras é pronunciado igualmente, isto é, você emite o mesmo número de fonemas. E em outras situações, o número de letras vai ser maior que o número de fonemas. Isto é, há casos em que as letras são pronunciadas de uma só vez. Noutros, uma letra recebe duplo valor sonoro. Há situações em que cada letra recebe um som. Então preste atenção a esse estudo. Nós temos aqui dígrafos e dífonos. Quando você percebe que uma letra tem menos fonemas que letras, se diz que nela existe dígrafo. É o caso da palavra samba. O AM de samba é um dígrafo. Por isso, o número de fonemas é menor que o número de letras. No caso da palavra tórax, é o contrário. Eu tenho X, que vale por 2 fonemas. Então, tórax tem 5 letras e 6 fonemas. Porque este X tem duplo valor sonoro. Neste caso, eu tenho dífono. Portanto, vejam só. Quando eu quero determinar o número de fonemas de uma palavra, eu levo em consideração se existe nela dígrafos ou dífonos. Vejam só. Quando eu tenho dígrafos, eu tenho letras pronunciadas de uma só vez. Esses dígrafos podem ser vocálicos ou consonantais. Dígrafos vocálicos é o seguinte, é quando eu tenho uma vogal acrescida de M ou N. Dentro da palavra, o M ou N tem a função de nasalizar a vogal. Isto é, de dizer que a vogal está sendo pronunciada com a ajuda do nariz. Certo? Enquanto que os dígrafos consonantais vai aparecer apenas o som da consoante. No dígrafo vocálico aparece só o som da vogal, porque o M ou N vai estar nasalizando aquela vogal, enquanto que no dígrafo consonantal vai aparecer o som da consoante. Vamos estudar isso mais de perto. Preste bem atenção. Vejam só. Qualquer vogal, A, E, I, O, U, acrescida de M ou N, vai formar um dígrafo vocálico. Correto? Como já disse, esse M ou N tem a função nasalizadora. Indica que a vogal foi nasalizada. No dígrafo consonantal, vai aparecer apenas o som de uma consoante. Observem direitinho. Primeiro aqui em cima, nos exemplos. Eu tenho a palavra encantamento. Encantamento. Observe, isso aqui, ó, primeira sílaba, eu tenho um dígrafo vocálico. Segunda sílaba, tem outro dígrafo aqui, ó, também vocálico. Aqui, me, outro dígrafo, um terceiro. Portanto, 1, 2, 3 dígrafos. Quantas letras nós temos em encantamento? 11 letras. Menos 1, 2, 3, 9 fonemas. É assim que eu vou contar. Presta atenção.
Eu tenho aqui a palavra nascimento. Nascimento. Não é nascimento. Isso aqui, ó, SC é um dígrafo. Significa dizer que essas duas letras são pronunciadas de uma só vez. Portanto, nascimento. Esse é um dígrafo. Este aqui é outro dígrafo. Vejam. A palavra nascimento tem 10 letras. Menos 1, 2, 8 fonemas. Compreendeu? Aqui eu tenho a palavra crescer. Crescer tem um dígrafo aqui, ó. Cuidado para não dizer crescer. É crescer. Esse SC é um dígrafo. Quer dizer que SC sempre vai formar dígrafo? Não. Quando você perceber, quando você sentir que cada letra é pronunciada, por exemplo, escritório, esse SC de escritório é pronunciado distintamente. O que significa dizer que SC de escritório é um encontro consonantal e não um dígrafo. Dígrafo é quando você emite um só fonema para as duas letras, como no caso de crescer. Então, na palavra crescer, eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Observou? Observe. Nos dígrafos consonantais, eu tenho GU e QU. GU e QU sempre merecem um pouco de atenção, porque às vezes esse U do encontro GU ou QU é pronunciado, e quando for, não vai formar um dígrafo. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra querida. Querida. Ele aqui, o U desapareceu. Na palavra querida eu tenho 7 letras, não é? 7 letras e 6 fonemas. Já que na palavra guerra, observou? GU é um dígrafo, RR é outro dígrafo. Significa dizer que eu tenho 6 letras na palavra guerra, menos 2, 4 fonemas. Observe o seguinte, preste atenção. Aqui eu tenho a palavra alguma. Tem o GU, observou? Só que o GU aqui é pronunciado distintamente. Alguma. Então, aqui eu tenho 6 letras e tenho 6 fonemas, não é? Naturalmente. Aqui a palavra quota. Cota é diferente. Cota é assim, ó. Cota. Assim é cota. Ok? Quando eu escrevo assim com QU, eu digo quota. Certo? Então, quota, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Porque cada uma das letras aqui é pronunciada. Eu emito um fonema para cada letra. Compreendeu? Aqui eu tenho quarta. Na palavra quarta, olha o QU de quarta. Ele é pronunciado, quarta. Senão seria o quê? Carta. Carta. Isso aqui é quarta. Portanto, 6 letras. Quantos fonemas? 6 fonemas. Entendeu isso aí? Pronto. Então, sempre que nós tivermos dígrafo, vamos ter um fonema a menos. Ok? Observe direitinho. Eu tenho aqui a palavra banana. Banana. Quantas letras eu tenho de banana? 6 letras. Quantos fonemas? 6 fonemas. Ué, não entendeu? Entendeu. É que o N de banana não está no final da sílaba, está no início de cada sílaba. Então ele é pronunciado normalmente. Ele é contado como um fonema qualquer. Portanto, 6 letras, 6 fonemas. A história do dígrafo ocorre quando o M ou N aparece no final da sílaba. Eu tenho aqui a palavra tempo, tempo. Esse M de tempo forma um dígrafo, dígrafo. Porque o M está aqui fazendo o quê? Nasalizando a vogal, nasalizando a vogal. Mas tem um porém nessa história. Quando eu tomei conhecimento de que o M ou N no final da sílaba forma um dígrafo, eu devo levar em consideração se ele vier no final da palavra, ele não vai formar um dígrafo.
Por que não vai formar? Porque na verdade ele tem o som de uma semivogal. Semivogal. O M depois de U, depois de A, tem o som de U. O M depois de E tem o som de I. Então vai formar um encontro vocálico. Ao invés de um dígrafo, vai formar um encontro vocálico. Portanto, na palavra também, olha, também, eu tenho um dígrafo interno. Mas quando eu chego no final da palavra, eu observo que este M tem o som de I. Portanto, esse encontro é vocálico. Uma vogal e uma semivogal. Se diz, então, um ditongo nasal decrescente. Certo? Porque decresce, da maior para menor. Isso acontece também depois de A. Olha aqui, quando eu tenho a palavra contam, tá vendo? Olha, internamente é um dígrafo, sem dúvida. E no final da palavra? Bom, o M está depois de A. Somente depois dessas duas vogais, de A e de E. O M depois de A tem o som de U. Portanto, isso aqui também é um encontro vocálico, um ditongo nasal decrescente. Compreenderam? Muito bem. Tem mais coisas? Mais aqui. Veja, nós não estudamos essa história dos dífonos. Quando é que eu tenho dífono na verdade? Quando o X é representado por KS. No caso da palavra, vejam comigo, no caso da palavra táxi, quantas letras eu tenho em táxi? 4 letras. Quantos fonemas? 5 fonemas. Por que o número de fonemas aqui é maior que o número de letras? Simples, porque este X de táxi tem duplo valor sonoro. Eu pronuncio o X como se fosse KS, táxi. Por isso, olha, 4 letras, 5 fonemas. Tórax tem 5 letras. O X de tórax tem duplo valor sonoro? Tem. Então, a palavra tórax tem 5 letras e 6 fonemas. Observe então. Você perguntaria, quer dizer então que todas as vezes que eu tenha um X, ele vai ter duplo valor sonoro? Não. Só quando o X tiver o som de KS. O X pode ter o som de Z. Na palavra exame, o X tem um som de Z. Na palavra exame, nós temos 5 letras. Nós temos 5 fonemas. Não se altera nada. Apesar do X ser pronunciado como se fosse um Z, ainda assim, o número de fonemas é o mesmo, não altera. Observou? Prestou atenção aos detalhes? Então, atente. Quando eu tenho M ou N no final da palavra, eu vou lembrar. Depois de A, o M tem um som de U. Depois de E, o M tem um som de I. Isto forma encontro vocálico. Encontro vocálico. Não é? Por quê? Nós aprendemos que vogal não é letra, é som. É acima de tudo som. Certo? Portanto, o M produz esse som depois de A e depois de E no final da palavra. Compreenderam? Então, presta bem atenção. Para terminar a nossa aula. Nós temos aqui a palavra quando. Quando. Esse QU de quando forma um dígrafo? Não. Por que não forma? Porque o U é pronunciado. Na palavra quando tem dígrafo, tem esse dígrafo aqui, ó. Portanto, quando tem quantas letras? 6 letras. 6 letras. Quantos fonemas nós temos aí? 6 menos 1, 5 fonemas. Correto? Entenderam direitinho? Pronto. Então, prestou atenção. Detalhe. QU e GU antes de O e de A nunca vai formar dígrafo. Atentou? Porque antes de O e de A, QU ou GU sempre tem o U pronunciado, levemente pronunciado. Se é levemente pronunciado, significa dizer que ele é uma semivogal. Semivogal, exatamente. Aí você tem tudo para formar um encontro vocálico, ok? Por hoje é só. Um abraço enorme. Até a próxima.